Senhor presidente, a senhora vereadora, senhores vereadores, pessoal da plateia, todos sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos. Pessoal da imprensa, que novamente contribui com o seu trabalho de divulgação aqui da nossa sessão da Câmara também, um bom trabalho a eles. Funcionários desta casa também. Também o pessoal das TVs aí que transmitem o que acontece aqui na Câmara. A todos uma boa noite. Cumprimentando também nosso secretário de Comunicação Social da Prefeitura, o Leandro Massaneiro. E cumprimento também, em nome dele, todas as demais pessoas que se encontram no plenário nesse momento. Senhor presidente, a gente fez um requerimento, praticamente uma indicação, que como vamos ter aí em breve a conclusão da nossa Praça da Cidadania, na antiga FIDEB, em frente ao terminal urbano, a gente fez uma indicação aí para ver se consegue dar um pouco mais de segurança para as pessoas que atravessam de um lado para o outro para a pista. Através da nossa assessoria da Câmara, a Karina fez um trabalho de fotos aí para a gente, flagrando pessoas caminhando bem próximo à calçada. Vai ter outras fotos aí que ela vai passando agora, o Rafa vai passando para a gente, mostrando o pessoal atravessando sem ocupar as faixas que existem, né, as ilhas, aí se aventurando no meio das pistas, atrás de caminhões, e a faixa já está um pouco mais ali na frente, mas o pessoal prefere. Tem uma foto ali que foi flagrada também, olha, uma mãe junto com uma criança. O Rafa pode ir passando até mais rápido, e só para a gente ilustrar. E a gente acredita, aí algumas pessoas até respeitam, mas a maioria das vezes não. O que a gente percebe aqui, que com a conclusão, num futuro bem próximo agora, da Praça da Cidadania, aí vai algumas fotos, a gente vai saber que o movimento ali vai aumentar bem mais. Então a ideia que a gente sugeriu é que seja feito um estudo técnico sobre a viabilidade da colocação de cercas de proteção. Aí é uma mãe com uma criança, tá vendo? Ó, se aventurando no meio dos carros. Uma cerca de proteção nos dois lados do passeio, fazendo com que as pessoas ou peguem justamente as duas faixas de segurança ou passem pelo túnel, né, para manter segurança. Então a ideia que a gente teve é a apresentação dessa indicação para justamente naquele trecho lá colocar uma cerca de proteção, evitando que as pessoas passem nesse trecho ali, ou utilizam aquele túnel, ou então as duas faixas de travessia que existem, tanto ali próximo da Adriano Scheffer, como na frente daquele camelô que existe perto do supermercado Archer também. Então esse requerimento está aí, eu espero a aprovação dos vereadores para encaminhar a título de sugestão, porque hoje já tem um certo movimento. Imagina depois que o Centro de Serviço em Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, o Centro de Vigilância em Saúde, tudo isso vai funcionar ali, então com certeza o volume de gente atravessando de um lado para o outro tende a aumentar ainda mais. Esse é o nosso pedido. Em outro assunto, senhor presidente, a gente fez um levantamento também junto à Secretaria de Tributação do município a respeito do Refins, um projeto de lei que foi aprovado nessa casa aqui, esse ano, foi sancionado pelo prefeito municipal e colocado em prática. E junto ao Departamento de Tributação, com a participação também da Secretaria de Comunicação, que fez o levantamento para a gente, até o dia 21 de junho, né, agora de 2013, já foram arrecadados pelo Refins R$1.444.000, entre pagamentos que foram feitos à vista ou parcelados também. Então, para as pessoas ainda que têm interesse de fazer o Refins, a gente lembra que tem o mês de julho inteiro ainda, até o último dia útil de julho, para solicitar o seu Refins, que é toda a questão de créditos tributários que estão em atraso desde dezembro do ano passado, dali para trás. E caso não entra nessa renegociação, nesse refis aí, pode acabar sofrendo uma ação de execução fiscal conforme determina a lei. Quero lembrar também, conforme a lei que foi aprovada aqui, esse refins, o valor que está sendo arrecadado, eu repito, já passou de R$1.444.000, vai ser, segundo o governo municipal, destinado 25% exclusivamente para a educação, 15% para a saúde e o restante desse montante em obras de prolongamento da Avenida Beira Rio. Tá? E com relação ainda ao Refins, a anistia ali, ou seja, o cancelamento da multa é 100% para qualquer parcelamento, desde cota única até 48 vezes, e o desconto dos juros chega a ser de 90% na cota única e 40% até 48 meses para pessoas físicas.
Mas esses detalhes todos aqui no Departamento de Tributação tem lá justamente para a pessoa ver em que forma fica melhor para renegociar a sua dívida, seja ela qual for, principalmente de IPTU e esses tributos que são por parte da Prefeitura de Brusque. Senhor presidente, outro assunto que a gente vai abordar agora, temos aí um pouco menos de 9 minutos, é com relação à primeira reunião do Conselho Administrativo do Hospital de Azambuja, que aconteceu justamente na semana passada, na quinta-feira. Quero cumprimentar também todas as pessoas que nesse momento chegaram no plenário e são pessoas aí que estão liderando esses manifestos. Sejam bem-vindos também a essa casa e nossos cumprimentos pela forma ordeira que vem comandando esse processo democrático aqui na cidade de Brusque, como a gente viu no último sábado. Parabéns a todos também. Sejam bem-vindos. E com relação, então, à reunião do Conselho Administrativo do Hospital, algumas informações que a gente, a título de vereador e como um dos 9 membros do Conselho, a gente vai divulgar. Foi aprovado, ou mostrado o regimento interno desse Conselho Administrativo, que agora vai ser votado na reunião que acontece no próximo dia 2 de julho, tá? E foi apresentado também um relatório de uma auditoria que foi feita por parte do próprio Hospital de Azambuja. Como é uma entidade filantrópica, então todos os anos eles têm que fazer esse relatório de auditoria e encaminhar. Esse relatório está datado de 18 de abril de 2013 e fala sobre o exercício de 2012 do Hospital de Azambuja. Alguns tópicos aqui que o administrador, o Fabiano Amorim, destacou para nós, membros do Conselho Administrativo. Por exemplo, a contabilidade, nesse relatório de auditoria, dizia o seguinte, e eu repito aqui, a empresa foi contratada pelo próprio hospital. A empresa se chama TSA Auditores e é de Porto Alegre. A contabilidade difere do financeiro, né? Não existe uma integração entre os dois sistemas. O que está na contabilidade não bate com o que está no financeiro. As contas bancárias também não batem com extratos e conciliações contábeis. Também, o que dizia nos extratos bancários, não conseguia ver aqueles lançamentos em contraponto com documentos contábeis. O adiantamento a fornecedores também existe valores a ser pagos, mas não existe uma conciliação de notas. Então, na medida que vem chegando um fornecedor para receber, eles têm que estar procurando de onde está o valor de origem para aquele pagamento. A questão dos estoques, também nesse relatório de auditoria, repito, contratado pelo próprio hospital, diferença de até 87% em determinados itens, seringas, remédios, ou seja, o que dizia que tinha no estoque, na contagem do estoque não tinha aquilo, e dá quase 87% de diferença nesses números. Com relação ao mobilizado do hospital, a maioria dos equipamentos vem através de doação, e muitos deles às vezes não tem mais nota. E tem médicos, inclusive, que em função da dificuldade, acabam comprando um computador ou uma mesa, alguma coisa, e vão botando lá até para o seu funcionamento também. E agora o hospital vai ter que começar pedindo para cada um, isso aqui de quem é? Não, é meu. Tem nota que comprova? Não. Mas sempre foi meu, é meu. Então agora está sendo feito um trabalho todo de mobilizado do hospital. Colocação de plaquetas, esse móvel é do hospital, isso aqui é do médico tal, isso aqui é da igreja e assim por diante, para conseguir ver o que realmente é ou não é do hospital. Inclusive os médicos também vão ter que dizer o que é deles e o que não é. Na questão de recursos humanos, né, funcionários do hospital, muitos com férias vencidas, em torno de 300 funcionários sem plano de cargos, ou seja, tem funcionários lá que já estão há tempo trabalhando naquela casa, com funções na carteira iguais, mas com desempenho ali diferentes no dia a dia. Aí cabe aí um passivo trabalhista, porque daqui a pouco a pessoa faz um serviço diferente com a outra, mas tem a mesma função ali na carteira e vai daqui a pouco pedir alguma indenização em cima disso aí. Então vai ser feito toda uma revisão do plano de funções do hospital para ver o que cada um faz para colocar isso na carteira de trabalho mais especificamente. O que chamou a atenção também é com relação à CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A diretoria da CIPA, do Hospital de Azambuja, há tempo vem com os mesmos membros. O que muda é só a colocação deles. Olha, nessa eleição eu sou presidente,
você é o vice, secretário e tesoureiro. Na outra, era feita uma nova eleição, só trocava as posições. Um ia para o presidente, outro ia para... Ficava sempre os mesmos. Ninguém dos setores mais de risco do hospital não participava, tipo pessoal de manutenção, eletricista, lavanderia, onde existe justamente a questão de acidente, não muito na administração. Somente membros ligados mais à administração que faziam parte da CIPA. Serão averiguados agora as atas, processo de eleição desses membros, porque, sendo membros da CIPA, eles têm estabilidade, né, do tempo ali que eles ficam à frente da CIPA, e se for afastar algum desses funcionários hoje, tem alguns ali que teriam, segundo o levantamento do Fabiano Amorim, algo próximo a R$800 mil de indenização, porque eles teriam que pagar os 2 anos de estabilidade que eles têm em função da CIPA. O que mais chama atenção, como repito, são pessoas que estavam mais na administração, que fazem parte da CIPA e todos os anos só mudavam os cargos, mas a diretoria era a mesma. Com relação a prestadores de serviços, também foi feito um levantamento, a maioria sem contrato, um valor acordado era no momento de cobrar, não se sabia qual o tipo de reajuste, prazo de atendimento, se haverá renovação ou não. Vem lá, estou dando um exemplo aqui, o sujeito que limpa as caixas d'água e vem com a nota e cobra. Não existia assim um levantamento de preço, se aquele é o melhor preço, se ele estava com contrato em andamento, foi feito isso aí também. Não existe um centro de compras, nem levantamento de custos. Qual o custo de lavação de roupas, por exemplo, alimentação e hospedagem, como negociar algum desconto com o cliente, operadores de seguro, no IMET. Porque o Fabiano Amorim disse que no momento que vai fechar algum preço, justamente de uma Unimed que pagou lá determinada permanência de uma pessoa lá no hospital, ele não sabe que valor ele pode chegar no desconto, que ele não tem o custo da manutenção daquela pessoa lá, não sabe quanto é o custo da alimentação, de hospedagem, isso não existe hoje. Então essa nova auditoria que está lá está fazendo. Outro ponto também é o Centro de Diagnóstico e de Imagem. Lá é uma equipe de 2 médicos. O faturamento até então era de torno de R$135 mil por mês. Pode chegar, se trabalhar um pouco mais, a R$250 mil. O que eles perceberam é que esses 2 médicos, que fazem parte desse Centro de Diagnóstico de Imagem, eles utilizam o tempo que eles acham necessário para trabalhar, em torno de 4 horas por dia, sendo que as máquinas depois ficam paradas, o equipamento. E ninguém pode usar, porque eles têm exclusividade para usar aquilo ali. Então, hoje, fatura 135 mil, mas poderia faturar bem mais, se pudesse usar os equipamentos. Mas só eles podem usar em função de um contrato que diz os médicos que tem. A mesma equipe trabalha também em outros locais, em outras casas hospitalares, então utiliza o equipamento no momento que eles querem, depois fica lá desligado, chave fechada. E o valor deles também é de R$23 mil fixo para essa equipe e mais R$12 mil por produção. Se eles não atingir aquele valor que tem de exames, eles ganham 12 mil. Se eles atingirem mais do que aqui, eles ganham 12, mais a comissão ainda. E mais os 23 mil que é fixo por mês aí, para essa equipe de 2 médicos. Tudo isso foi passado pelo Fabiano de Amorim. E desde que eles assumiram agora, além do hospital não ter fechado, o obstetra está com atendimento 24 horas, pediatria agora tem das 7 às 13 horas, a partir do dia 1º agora, 24 horas para pediatria, né? Na internação pediátrica, partos e berçário. Estão buscando mais profissionais. O contrato de renovação, aquela mesma proposta que foi falada pelo governo municipal, que era de 304 mil aumentar para 396 mil mensais, foi mantido, é o mesmo valor, o contrato já foi assinado, e inclusive no ato da assinatura do contrato, aquela defasagem ali de 3 meses que ficou na negociação, foi paga também num montante de 336 mil, numa parcela única, né? E esses 396 mil agora que vão ser pagos mensalmente. Também já está informado que vai ter um acréscimo aí de mais 3 leitos na UTI, o que dá um orçamento de mais R$100 mil por mês naquele hospital. Com relação ainda ao acolhimento do pronto-socorro, das 7 às 24 horas, tem agora um enfermeiro técnico que faz uma entrevista e uma coleta de informações do paciente, mede febre, pressão, coleta informações que antecede o médico. Também fala como funciona o atendimento de urgência e emergência e que dispõe das unidades de saúde, a policlínica, para qualquer tipo de atendimento também. Concedo a parte aí, rapidinho.
Esses dados que Vossa Excelência traz são dados da auditoria independente que o hospital é obrigado a contratar como entidade filantrópica. Ou já são dados do corte pela auditoria que foi contratada pela Prefeitura, acho que é Actos, de Blumenau, para fazer, então, um levantamento de corte e, a partir daí, a Prefeitura toma conta, então, da parte de gestão do hospital. Eu queria saber se é dessa auditoria da Actos ou se é da auditoria independente da casa. Já deu... Davis. A pergunta para você. A manifestação, ela é legítima, né? Nós, na casa, a gente tem o regimento interno, então a gente está procurando fazer uma exceção. Vocês teriam um representante, então nós vamos fazer esse acordo. Vocês falam o que vocês querem falar, tá? E depois a gente pode continuar a nossa reunião. Existe esse acordo? É possível fazer esse acordo com vocês? Então, vocês usam o tempo com objetividade. A gente está pedindo com muito carinho para vocês também, que usem o tempo com objetividade, né? E vocês vão nos permitir também, nós vamos parar o reloginho para não prejudicar, né, em termos também a nossa reunião. Vocês usam o microfone por aquele tempo de 5, 8 minutos, aí tá bom assim? Há concordância? Então tá bom. Então eu pediria que eu vou pedir só para o Davis, vocês vão permitir que o vereador Celso termine a parte dele, o Davis termine a fala dele, e após a fala do Davis, então a gente concede o tempo para vocês. Muito obrigado pela compreensão e pela educação. Presidente, só pediria para o doutor Celso repetir a pergunta ali, que só para a gente... falamos sobre as auditorias, né? E acho que devia ter um parecer conclusivo dessa auditoria. E acho que ficou assim, sob dúvida, as colocações que Vossa Excelência faz, porque nós não temos o parecer. Seria muito mais interessante que Vossa Excelência tivesse trazido o parecer se é auditoria independente. Se é Actos, aí retiro o que eu coloco. Agradeço e me solidarizo com o pessoal que está aqui democraticamente se manifestando. Obrigado. Então tá, senhor presidente, só para concluir... O senhor conclui, então, vereador, obrigado. Então, com relação às informações que a gente passou aqui, foi do relatório de uma auditoria feita pela TSA Auditores, de Porto Alegre, 18 de abril de 2013, referente ao exercício de 2012. Agora está sendo contratada uma outra empresa de auditoria, que eu não tenho o nome dela agora para informar o vereador, mas posteriormente eu posso trazer para fazer um relatório agora atual sobre essas informações. Mas até então aqui essas informações partiram no relatório pedido, solicitado pelo próprio Hospital de Zambuja, que a gente passou agora as informações. Não sei se foi esclarecedor, mas seria isso. Parabéns também à manifestação de todos aí. A gente vai aguardar as informações e o que for solicitado também por parte deles também. Obrigado, senhor presidente. Nós
concedemos então a palavra a um representante, né? Então eu pediria só assim que dissesse o seu nome na tribuna e fizesse a manifestação, né? Nós vamos explicar mais uma vez que nós vamos parar o reloginho, né? Paramos o reloginho, mas estamos considerando. E dizer também para vocês que antes da sessão, enquanto o representante chega, antes da sessão nós lemos os cartazes que ficaram aqui na frente da casa, porque foram recolhidos alguns cartazes na medida que o pessoal foi fazendo a limpeza, e aqueles cartazes que ficaram na frente no domingo à noite ainda recolhemos, né, o guarda recolheu, passou para essa presidência, e hoje, em respeito também à manifestação, a gente fez a leitura, e para ficar claro para vocês, não são todos os cartazes, né, porque a gente recolheu o que sobrou ali, mas pelo menos lemos aquilo que sobrou para dar uma ideia, né, do que foi a manifestação. Então, presidente, pois não, vereador. Antes de passar a palavra, eu gostaria só que a sessão continuasse sendo gravada, né? Não, continua. Não, a sessão continua sendo gravada. Nós só vamos tirar o tempo para depois os inscritos, para os projetos continuarem normal. Acho que nós vamos fazer isso, vereador, com certeza. Muito obrigado. Pois não, então o senhor está com a palavra. Pode dizer o nome, né, até para todo mundo saber quem é, né, e usar a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos, primeiramente, né? Senhores vereadores, população brusquense, amigos da imprensa. Nelson Diego Mafra, meu nome, 23 anos. Venho aqui, acho que representar uma grande vontade aí da população, um grande pedido aí, né? A gente veio trazer por escrito para vocês, senhores vereadores, as principais reivindicações da população brusquense e também as principais reivindicações a nível nacional. Então, esse documento que depois vai ser entregue ao presidente da Câmara aí, só gostaria de ler aqui, só o que... Nós queremos, antes de mais nada, deixar claro que não temos nenhuma ligação partidária com nenhum partido político local ou nacional. Somos a representação pura do sentimento do povo brusquense e brasileiro. E nossas reivindicações não se esgotam nas pautas municipais. Nós ousamos sonhar com um país diferente desses que aí está. Queremos muito mais que pão e circo, muito mais que simples reformas pontuais, muito mais que diminuir os preços das passagens, muito mais que remendos. Numa Constituição que vem sendo usada para que grupos políticos inescrupulosos possam explorar o povo brasileiro. Nós queremos uma Constituinte originária que mude o Estado brasileiro e faça dele um instrumento de bem-estar social do seu povo. Quem esteve ou acompanhou pela imprensa as manifestações em todo o Brasil, em especial em Brusque, no último sábado, sabe que o povo não aguenta mais esse sistema, não aguenta mais ser tratado apenas como mero produtor de riqueza, enquanto os nossos políticos que deveriam distribuí-las se apoderam dela através da corrupção, do roubo, da malversação do dinheiro público. De cada R$100 que mandamos a Brasília, volta para nossos municípios apenas cerca de 21, sendo que o restante perde-se nos corredores dos palácios e nos bolsos dos grupos políticos infiltrados em todos os setores do Estado nacional, estadual e municipal. É preciso dar um basta nisso tudo. O Brasil precisa de uma revolução na sua política. E não pense, senhores vereadores, que não estamos falando com os senhores. Esta mensagem é sim também para os senhores e senhoras. É para todos que detêm cargo público. Todos vocês são responsáveis, diretos ou indiretos, por essa situação. Não vamos admitir que a classe política brasileira se faça desentendida. E é por isso que hoje viemos aqui, na Casa do Povo Brusquense, dizer de viva voz aos senhores e senhoras o que queremos. Os cidadãos brusquenses aqui representados por esses manifestantes fazem saber que após a grande manifestação pacífica ocorrida no último dia 22 de junho, e tendo como base as milhares de manifestações via faixas, cartazes e palavras de ordem, foram formuladas as seguintes reivindicações, tendo em vista a melhoria das condições de vida de toda a população: transporte público municipal, a criação de novas linhas e horários de ônibus, visto que as localidades mais distantes sofrem com a escassez dos mesmos. Redução da tarifa de ônibus, pois os preços praticados continuam muito além dos serviços prestados.
Melhoria nas condições físicas dos ônibus, como limpeza e conserto de assentos e outros itens danificados. Abertura de licitação para transporte coletivo pela menor tarifa e aplicação de um novo sistema de ônibus, pois hoje todos sabem que há um monopólio no transporte municipal. Saúde. Criar um canal de comunicação direto com os usuários do Hospital Arquidiocesano Consul Carlos Renault, ou aquele que vier sediar o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Contratação de médicos para os postos de saúde, para que os mesmos tenham o atendimento normalizado. Compra de equipamentos para os postos de saúde, visando agilidade nos atendimentos. O terceiro item diz respeito à educação. Contratação de profissionais qualificados. Reforma, ampliação de urgência nas escolas municipais e estaduais, que ainda não passaram por esse processo. Algumas estão em estado crítico, com infiltrações, rachaduras e salas superlotadas. Valorização ao trabalho do professor das escolas públicas, como aumento de salário e outros benefícios. Plano de saúde odontológico, regência de classe para professores auxiliares que estejam cursando licenciatura na área, resolução acerca da hora-atividade, ampliação das bolsas de estudos para funcionários da educação, garantia do pagamento do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aos funcionários ACTs, admitidos em caráter temporário. Mas as nossas pautas não se esgotam nas reivindicações locais. Nosso movimento é nacional e recebeu o apoio da esmagadora maioria da população brasileira, em especial nas nossas 5 grandes causas desse momento. Nesse sentido, queremos pedir a esta Câmara de Vereadores que tome uma atitude prática em prol dessas reivindicações, enviando à presidente Dilma Rousseff e aos presidentes do Congresso Nacional e do Senado uma moção de apoio às seguintes pautas. Não às propostas de emenda constitucional, PEC número 33 e número 37. A saída imediata de Renan Calheiros da presidência do Senado. Investigação e punição das irregularidades nas obras da Copa do Mundo pela Polícia Federal e Ministério Público. Criação de uma lei que torne corrupção crime hediondo. Fim do foro privilegiado em todas as instâncias, pois ele é um ultraje ao artigo 5º da nossa Constituição. Essas são as principais causas cobradas aí pelo pessoal a nível nacional. E, por fim, queremos, em nome do povo brusquense, dizer que manteremos as manifestações e mobilizações do nosso povo enquanto for necessário. O sonho de um país melhor para se viver é um sonho que já não sonhamos mais sozinhos. Não estamos mais deitados em berço esplêndido. Brusque está na rua, o Brasil está na rua. Estamos em pé na luta por nosso país. Só uma palavrinha para o representante, o Mafra, né? Dizer o seguinte: tudo aqui que foi encaminhado, os pedidos que foram encaminhados, a mesa diretora vai, junto com a Secretaria da Câmara e também com a Casa, fazer os encaminhamentos pedidos aqui, endereçando para os destinos que vocês fizeram aqui as colocações. Tá bem assim? Muito obrigado também, tá? Nós gostaríamos, mais uma vez, de registrar e agradecer, né, a forma como vocês fizeram a manifestação, e a gente espera que, de fato, tenham resultado, né, na melhoria sempre do nosso país. Obrigado por vocês. Desafio
conforme o nosso acordo, então a gente, né, gostaria de que a gente permanecesse agora, né, também em silêncio e pudesse participar da sessão quem quisesse, né, e nós damos continuidade à sessão, soltando então agora o nosso reloginho. Devidamente inscrito, o vereador Valmir Coelho Ludwig, por 15 minutos. Vereadora, vereadores, presentes, imprensa, eu gostaria aqui de fazer uma referência a um acontecimento nesses 2 dias, que é a eleição do Sindicato dos Professores Estaduais. Antes disso, fazer ainda também como vereador, dizer que entendo que o movimento é legítimo, é justo e é um recado para todo mundo, né, para a gente pensar a política, para a gente rever, né, as nossas ações, e entendo também que cada cidadão, também nesse momento, pode rever também como é que acontecem as eleições, como é que ele dá o voto, nós também fazer uma reflexão sobre os empresários, sobre a questão de sonegação que pode estar ocorrendo também. Enfim, é todas as reivindicações colocadas aqui, justas, e também acrescento para a gente refletir sobre isso, né, que é o momento também dessa reflexão, né? Por exemplo, como é que a gente vota? A gente vota com consciência, ou ainda muita gente tem troca no voto, né? Sobre também, não justifica a gente sonegar porque a gente diz que tem corrupção, né? Então isso também não justifica. Então é preciso que cada um de nós, também como cidadão, né, a gente percebesse e fizesse essa reflexão. Eu tenho dito, e faço isso com muita tranquilidade, que todos nós somos seres políticos, todos, né? A nossa ação ou a nossa omissão, ela sempre tem consequência. Então, que esse momento também nos ajude a fazer essa reflexão, né? Porque muitas vezes a gente sempre acha a culpa no outro, e a gente também tem que ver até onde a responsabilidade também está na gente. Eu queria dizer algumas coisas assim de forma muito tranquila, senhor presidente, dita inclusive aqui pelo vereador André no início, na fala de todos os partidos têm que pensar e refletir, todos. Agora a gente agora estou dizendo o meu pensamento, a gente tem que fortalecer os partidos, não acabar com os partidos, não existe, é só no totalitarismo, né? Então a gente tem que fortalecer. Agora, a gente tem que fazer, no meu modo de ver, uma reforma política onde cada partido defenda lá as suas ideias e a população saiba o que aquele partido está defendendo, né? A reforma política que é cumprida, eu não vou entrar aqui, porque aí nós vou ocupar todo o tempo. Mas penso que isso não resolve tudo, mas é um elemento importante, né, de a gente estar fortalecendo também, né, os partidos políticos, né? Também dizer que sempre participei, olho o movimento com muita tranquilidade, porque sempre participei de movimento, né? Na época lembro quando a gente fez aí quis a abertura política, o quanto que se sofreu também, e de uma certa forma também, cada um de nós aqui do seu jeito, né? Tinha gente aqui que não era nascida ainda, ou era criança, outros já são, né? já são mais velhos, enfim, todos, né, sabem o que significa uma ditadura, e a gente não quer ditadura, né? Eu não quero ditadura. Aliás, e tem que ser dito também assim, tenho o maior respeito pelos militares que fazem o seu trabalho, não estou aqui discutindo, né, isso, até porque fazem um trabalho importante, né? Agora a gente não pode, ninguém pode ter na mão o poder a não ser a população, na hora do voto, na hora da escolha. E também tem que ser dito que eu tenho falado aqui na Câmara, senhor presidente, que o legislativo, se a gente quer votar de novo num vereador, a gente vota ou não. Num prefeito, a gente vota ou não, a gente pode escolher.
Não é assim? O legislativo e o executivo. Mas tem uma coisa que ninguém tem coragem de meter os bedelhos, para dizer assim bem claro, que é um outro poder que tem muito poder, né? Que é o poder judiciário, que também a gente precisa discutir o poder judiciário, né? Discutir também, e de uma forma democrática, sem estar querendo aí, né, arrumar briga com ninguém. Mas a gente tem que discutir os poderes, tem que fazer uma reforma política, tem que fazer sempre essa reflexão para melhorar o nosso país. Acredito, senhor presidente, que as manifestações, elas devem ir no sentido de ajudar a gente a fazer uma cidade melhor, um país melhor, né? Reconhecer, no meu modo de ver, avanços que tiveram e ver aquilo ainda que a gente precisa estar aí mudando, melhorando, né? Para que a nossa população tenha dignidade, enfim. Então eu queria fazer essas colocações, senhor presidente, em relação à manifestação. E quero deixar claro aqui, e também não vou arrumar encrenca com isso, mas eu queria deixar claro. Tem que cuidar também, porque a mídia também está sendo questionada, né? A mídia também, não é só, né? A mídia também está sendo questionada, vamos ser franco aqui, né? Então, também a nossa imprensa, também é uma oportunidade de fazer reflexão, né? Por exemplo, às vezes se coloca a declaração que a gente não deu, né? Eu não me manifestei, eu não dei entrevista para ninguém sobre o manifesto, né? E tenho dito, no máximo, aí onde eu posso escrever, eu tenho dito que entendo ele como legítimo, e sempre defendi que seja pacífico. Mas em nenhum momento, por exemplo, usei a palavra vandalismo, até porque as pessoas que estavam na praça, as pessoas que vieram se manifestar, senhor presidente, eram cidadãos, não eram vândalos, né? E aí, também a gente não pode, por conta, às vezes, pode ter o excesso de um ou do outro, desqualificar, né? Eu não acho que tem que desqualificar. Sempre participei de manifestações de época de juventude, e hoje ainda participo, e sempre defendo que seja dessa forma como o pessoal faz, né? Dessa forma pacífica, que eu acho que o resultado, ele sempre tem um resultado melhor, porque faz a pessoa pensar, e faz também nós todos pensarmos, né? Porque a gente também é figura pública e é político, né? A gente, às vezes, também tem que saber absorver coisas justas, coisas às vezes injustas que se dizem também, mas saber, né, absorver isso, refletir isso, e na nossa ação aqui na nossa casa, tentar fazer com que a nossa ação seja sempre melhor, né? Pelo menos penso que essa, né, deve ser sempre a lição, porque parece que não estão dizendo para os outros, estão dizendo para todos nós, né? Penso que o trabalho da gente deve sempre visar o bem coletivo, mesmo com as polêmicas, né? Mas sempre deve estar indo nessa direção. Então, senhor presidente, que a gente em todas essas manifestações, a gente também faça a reflexão para a gente como é que a gente está sendo, né, vereador também, porque também tem recado para a Câmara de Vereadores nossa, aqui na nossa da nossa cidade também. Queria fazer um registro aqui, senhor presidente, que durante 2 dias está acontecendo a eleição do Sindicato dos Professores Estaduais, né? E aqui na parte na região de Brusque, eu fiquei um pouco aí com mais 2 pessoas coordenando essa eleição, que acontece de forma bastante tranquila, né? São 4 chapas estaduais, e aqui na região tem uma chapa só, né? Mas queria dizer da importância, né, dos professores também estarem em sindicato, né? E de estar participando, né, de estar votando. Então também chamo a atenção ali dos professores, né, para que votem, né, para que participem, porque também é sempre uma forma de manter a categoria, né, junta, unida, buscar direitos, enfim. Então estou também alertando aí, chamando, né, para que os professores, né, façam também vão até a escola, né, e votem, né, no sentido de estar fortalecendo aí sempre os professores. E quero também dizer que já tive a oportunidade, porque às vezes quando a gente está num sindicato, né, o pessoal
muitas vezes, pensa que se defende cegamente as pessoas. Eu já tive oportunidade onde, em 2 ocasiões, foram pedir para o sindicato fazer defesa de 2 professores, e eu disse que a gente não podia ir, porque o professor não estava fazendo um trabalho de acordo, ou não estava agindo de acordo com como deveria de ser um educador. Claro que eu não vou colocar o caso aqui, porque eu não vou tornar ele público, que não é o caso, mas de dizer também que a gente deve buscar a defesa, mas o servidor, né, o professor também, em contrapartida, tem que fazer um trabalho bem feito, tem que fazer um trabalho com dignidade também, e a gente, pelo simples fato de ser sindicato, não pode, né, senhor presidente, fechar o olho e defender, às vezes, uma outra coisa que a gente não concorda. Então, mas fiz essa reflexão aqui para dizer assim, os cuidados que a gente tem que ter, né? Cada um dentro da sua área. Eu também sou educador, né? Continuo trabalhando com crianças de educação infantil até o 5º ano, e entendo que a gente tem uma responsabilidade muito grande diante das crianças, né, para que elas, quando ficarem adultas, elas exerçam a sua cidadania, né? Trabalho bastante com música, com a gurizada, e procuro também com a gurizada passar aquelas músicas que têm conteúdo, né, de defesa da natureza, de defesa das pessoas, enfim, né, que também as crianças, desde pequena, né, quando elas tiverem a idade adulta, elas também consigam ser participativas, né, saibam defender o meio ambiente, saibam respeitar um ao outro, né, sem... pode ser polêmico, né, isso não é o problema, mas sabendo respeitar um ao outro. Esse também é o esforço da gente. E por último, senhor presidente, tenho 4 minutos, vou ver se eu consigo. Também eu escrevi um artigo que eu queria ler hoje, eu acho que vai dar tempo. Diz assim, ó, não cabeu. Lembro de uma história que escutei há muito tempo, uma criança, ao ser indagada sobre a razão de não ter feito alguma coisa que deveria ter sido feita, numa folha de seu caderno, disse para a professora que não tinha feito porque não cabeu. Imediatamente a professora deu um castigo, mandou escrever 200 vezes na folha do caderno a expressão, não coube. Terminada a tarefa, a professora contou e havia só 160 vezes escrito tal, não coube. Perguntou para a criança por que não escreveu 200 vezes como ela havia ordenado. A criança rapidamente respondeu, não cabeu, professora. Talvez isso deva chamar nossa atenção. Nem sempre repetir as coisas do mesmo jeito fazem as coisas serem compreendidas. Nem sempre escutar as mesmas repetições de caminhos para solucionar problemas pode ser solução. Essa história me veio à mente quando olhei, num final de tarde, o trânsito da nossa cidade. Essa repetição que precisa mais rua, dita tantas vezes, não resolve o problema como um todo, não tem jeito. Daqui a pouco não cabe mais carros em nossas ruas. Mesmo fazendo mais ruas e pontes, e isso também deve ser feito, é preciso buscar alternativas na bicicleta e no transporte coletivo. É preciso caber em nossas cabeças que se não buscarmos alternativas, o crescimento pode chegar a tal ponto que não será mais possível andar de carro em nossa cidade. Simples. Vai ter mais carros que rua, tal qual a folha do caderno. Daqui a pouco, aquela criança que escreveu para a professora não coube 160 vezes, quando criança, hoje, quando o guarda de trânsito lhe perguntar por que colocou o carro em lugar proibido, por ter mais carros que estrada, ela simplesmente vai responder para o guarda, seu guarda, desculpa, eu vou pegar o último parágrafo aqui. Daqui a pouco, aquela criança que escreveu para a professora não coube 160 vezes, quando criança, hoje, quando o guarda de trânsito lhe perguntar por que colocou o carro em lugar proibido, por ter mais carros que estrada, ela simplesmente vai responder para o guarda, seu guarda, coloquei aqui porque não cabeu na estrada, né? Por que eu fiz isso? Que parece assim uma brincadeira, que nós estamos aí daqui a pouco discutindo a mobilidade urbana. Inclusive senhor presidente, tem uma audiência pública que foi feita pela casa, por esse vereador, e essa casa votou favoravelmente. Que a gente comece a pensar essas alternativas, né? E não adianta só repetir que precisa mais rua e mais ponte, que é verdade, porque não vai caber, né? Nós temos que achar alternativas não para Brusque, para todo o nosso país, né? Porque esse entupimento, esse enchimento, essa
coisa de todos virem para a cidade, também a gente vai ter que negociar o espaço público. Já fiz uma vez uma reflexão sobre isso e a gente vai continuar essa reflexão aí nas próximas sessões e na própria audiência pública. Então, fica aí já alertado aí o pessoal que anda de bicicleta, os jovens, né, as crianças, adultos, enfim, comunidade de um modo geral, para que nessa audiência pública, onde a gente vai discutir um pouco a mobilidade urbana, tenha a participação, né, porque nós precisamos também fazer uma boa discussão sobre isso para que a nossa cidade seja boa para a gente viver. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, prezada assistência que nos acompanha hoje, eu até estou ainda meio comovido, porque eu hoje senti uma emoção muito grande quando vi aqui um jovem se manifestar e os que estavam acompanhando, dando atenção, cantando o hino nacional, porque eu passei por essa fase já. E eu passei numa época, quando me formei lá em 1977, que se nós tivéssemos feito o que foi feito aqui no sábado, o que foi feito hoje, ou tivesse manifestado algum contrariamento contra uma instituição pública, nós com certeza, como eu fui, não cheguei a ser preso, mas fui detido na época. Então eu passei por esse movimento e hoje me emocionei em saber que pelo menos hoje, no Estado Democrático de Direito, ainda nós podemos fazer. E o meu medo é esse, meu medo. Porque enquanto for pacífica, enquanto for assim como está sendo feita, eu acho que a democracia sobrevive, nós precisamos dela. Mas quem viveu na época da minha juventude, quem acompanhou, sabe como era difícil fazer algum tipo de manifestação. Era preso. Aqui em Brusque nós tivemos aqui, quem é de Brusque sabe, nós tivemos aqui o grupo dos 11, foram presos na época. Então, eu, em primeiro lugar, queria parabenizar as pessoas que estão realmente empenhadas em transformar essa nação. Nós precisamos mudar, claro que precisamos mudar. E essa história, senhor presidente, senhores vereadores, isso não começou ontem, ou antes de ontem, ou no ano passado. Isso é uma bomba de efeito retardado que estava prestes a explodir. Eu me lembro quando o velho Ulisses Guimarães dizia assim: os políticos têm que ouvir a voz rouca das ruas. E não estamos mais ouvindo, e eu me incluo. Também tenho meu pecado. E o que foi dito aqui serve para a Câmara Federal, para a Câmara Estadual, para o governo municipal e serve para qualquer político. Porque existem pessoas que entram ou colocam seu nome à disposição para chegar num determinado cargo político e depois não honram o cargo que têm. Ou ficam alienados, ou ficam omisso, ou ainda pior, se corrompem. Então, o que está acontecendo em Brusque, no Brasil, isso, eu já estava prevendo isso há muito tempo. Inclusive, quem me acompanha pelo Facebook sabe. Há alguns anos eu tenho colocado isso, desde que comecei a postar coisas no Facebook. E realmente isso vem acontecendo e não tem mais como parar. Não tem. E tomara que não pare, porque só assim é que se vai proceder às mudanças necessárias. Agora, eu estava inscrito, eu sinceramente nem sabia que vinham pessoas aqui hoje. Estava inscrito para falar sobre um assunto que, quando me veio ao conhecimento, eu realmente fiquei estarrecido. O que tem acontecido com relação à educação e à saúde, principalmente com as nossas crianças.
E ouvindo uma palestra de uma pedagoga formada, e aliás ela trabalha na Câmara Federal, doutora Damares, ouvindo a palestra dessa pedagoga, eu fiquei realmente estarrecido, porque eu não sabia, não tinha esse conhecimento de que a coisa tinha desandado para esse caminho. O que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui no telão, é a realidade, é aquilo que está acontecendo à nossa vista, aquilo que acontece todo dia, é aquilo que as crianças estão tendo, a informação que estão tendo, e muitas vezes não sabem como pai. Daqui a pouco eu vou passar logo, depois de ouvir meu pesado companheiro Jean Pirão. Para não mudar de assunto, senhor vereador, obrigado pela parte. Eu tenho certeza que o vereador também, quando levantou essa manifestação, se emocionou assim como eu me emocionei também, porque eu tenho quase certeza que foi no seu período estudantil que aconteceu essas manifestações. E no meu período estudantil, desde lá do Grêmio Estudantil, que nós fizemos parte do Cara Pintada, em Florianópolis em 92, fizemos parte do Centro Acadêmico de Direito, do DCE, da FEB, e vendo a reportagem que passou na mídia, que mais de 52% dos manifestantes são estudantes. Então eu gostaria também de dizer para os estudantes, e eu vi algumas manifestações contra os estudantes aqui em Brusque, dizendo que os estudantes não deviam levantar a bandeira do estudante. Eu apoio os estudantes e sempre apoiarei, principalmente as manifestações que foram feitas aqui por jovens e a sua grande maioria estudantes, sejam do segundo grau ou da universidade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. Eu vou iniciar porque senão não vou conseguir completar. Eu quero começar com essa frase. Quando aqueles que mandam perdem a vergonha, aqueles comandados perdem o respeito. E isso nós vamos, na primeira figura que vocês vão ver aqui, o que acontece no Brasil? Todo esse material que vai ser colocado aí, isso foi retirado de cartilhas, de site do governo, não tem nada inventado aí, inclusive tem a fonte. A Prefeitura de São Paulo contratou um grupo de trabalho e pesquisa em orientação sexual por R$2 milhões para ensinar professores de creche sobre ereção de bebês e masturbação. Isso já em 2004, na época da prefeita Marta Suplicy. Veja que a coisa não começou ontem. Passa outra aí para nós. Veja o que diz as autoridades no Brasil. Isso foi tirado de um quadro da Secretaria do Ministério da Saúde. Uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino seu lado feminino e em todo menino seu lado masculino. Aí a fonte, Ministério da Saúde do Brasil, em 2002. Vejam que desde aquela época, isso começou a tomar um volume tão grande que não existe mais como parar. Se fala muito na PEC 37, na PEC 33, tem o Estatuto da Diversidade, que inclusive está lá dentro do Estatuto algumas mudanças do Código Penal, que é o PL 122, que é um verdadeiro absurdo. É absurdo. Isso não, a família brasileira não comporta isso, e nunca vai comportar. Eu, inclusive, fui chamado aí para um jornal de homofóbico, porque ninguém pode levantar nada aqui contra. Eu não tenho nada com quem tem uma outra tendência, não tenho nada contra. Eu só não quero que alguém tenha privilégio, um homossexual tenha mais privilégio que um heterossexual. Quando se fala em estatuto, nós vamos falar no estatuto do idoso, vamos falar no estatuto da criança, agora no estatuto da diversidade sexual. Onde é que já se viu isso? Para adquirir privilégios? Depois, se tiver tempo, vou mostrar. Coloca uma outra aí. Olha, isso aí é cartilha distribuído nas escolas, de homem para homem. Pena que está meio embaciada e não dá para ler, mas se vocês conseguissem ler o que está se falando aí, é um verdadeiro absurdo. Isso foi tirado uma cartilha que foi para crianças das escolas do nosso Brasil. Olha aqui, pena que não dá para ler, porque isso aqui ficou meio atrapalhado. Que a pessoa que me mandou por e-mail, já reproduzi. Olha ali,
Isso é material pornográfico. Isso não é, nunca foi, nunca será material didático. Passa outra aí, senão não vai dar tempo. Programa Mundial do... Não, volta ali. Programa Nacional do DST, Doenças Sexualmente Transmissíveis, etc. Vai passando ali. A outra aqui, do SUS. Tá? Um programa, tá um número ali, tudo. Pode passar para frente. Equipamentos. Agora, uma apologia para o consumo de drogas. Ó. Isso aí foi tirado também de uma cartilha que foi endereçada para as escolas, para aquelas tias lá que dão aula, ensinar as crianças a como se drogar corretamente. Agora vocês já viram isso? Então, tem uma orientação aqui, ó, para passar pomada labial para não ressecar os lábios quando se fuma crack. Tem uma outra para não usar seringa, para não usar, quando se vai consumir cocaína, para não se usar canudo de papel e de plástico descartável. Tem uma outra, que não sei se dá para ler também, porque eu estou vendo agora que está pior do que estava lá no computador. Tem uma outra que diz o seguinte: cuidado quando adquirir o êxtase, porque o fornecedor pode não ser confiável. Agora, isso serve de orientação para alguém? Não pode servir de orientação para ninguém. Isso é uma apologia ao consumo de droga. Mais para frente um pouquinho ali. Ó, isso é uma outra cartilha, tá? Essa mais endereçada às meninas, para aprender a encontrar o ponto G. Olha só, isso é para criança de 10 anos, de quinta série, para aprender a encontrar o ponto G. Inclusive vai junto com essa cartilha um espelhinho para poder se tocar, para poder achar e ver onde é que é. Passa mais uma lá. Essa aqui também, ó, foi extraído de uma cartilha que é para as meninas responderem quantas ficadas, isso é para menina de 10 anos, hein, de quinta série, quantas ficadas elas ficam, com quantas, e depois de escreverem lá as 8 melhores e maiores ficadas. Olha, se eu não tivesse visto isso aí, não tivesse certeza de que isso realmente aconteceu, inclusive telefonei para a senhora que deu a palestra, conversei com ela pessoalmente, ela vai me mandar esse material, não em slide, vai me mandar em cartilha, como foi distribuído. Tem mais uma aí ainda? Olha essa aí, ó. Essa é uma orientação, isso é um livro adotado nas escolas, uma orientação de que menino tem que gostar de menino. Coloca mais para frente. Olha lá, então não é mais o príncipe que encontra a princesa, é os dois príncipes que se encontram. Agora, vocês já imaginaram o que cria isso na cabeça de uma criança que está lá começando? É uma orientação, primeiro, homossexual e uma apologia ao sexo. Continua. Espera que o nosso tempo está acabando. Olha lá, isso é um livro já adotado nas escolas brasileiras. Ó. Menino ama menino. Continua. Do Marcos Ribeiro, menino brinca de boneca. Isso tudo acaba nas escolas e as crianças, e o pior, as professoras e as tias ainda orientam como se deve proceder baseado nesses livros. Tem mais uma aí? Aparelho sexual, e se vai colocando aí. Essa é a mais infame. Essa é uma cartilha que, se você fechar o pênis ali do menino, fecha lá na vagina da menina. Então é para mostrar como é que se faz. Já é uma cartilha. Isso aqui, eu sei até onde é que foi, porque eu conversei com ela. Isso foi mandado para a escola de Rondônia. E assim continua todas essas barbaridades que vocês estão vendo aí. Não sei se tem mais alguma aí ainda. Eu estou com 1 minuto e pouco. Já acabou. É isso aí, né? Tá, isso aí já passou. Olha, eu fiz questão de trazer e mostrar isso aí, porque eu pensei que já tinha visto tudo. A gente com tantos anos de Câmara e de conhecimento, eu fui professor, assim como o vereador Valmir Ludwig que é, o professor o Jean Pirola também é professor, nós temos aqui o Guilherme Machés, que não está hoje, também é professor, mas eu não imaginava, não fazia ideia da onde que estão levando o conhecimento deturpado
apologia ao sexo, ao homossexualismo e às drogas, como se está acontecendo no Brasil. Então não é, quando se fala assim, eu vi aqui muitos discursos anteriores ao meu, é que o jovem está inconformado, é com a PEC 33, com a PEC 37, é com a saúde. Não. São diversos fatores. Desde a apologia ao sexo, à droga, e essas malditas PECs, que ao invés de nós estarmos lá, os nossos representantes estavam lá, tentando fazer a reforma tributária, a reforma previdenciária, a própria reforma política, porque tudo passa por uma decisão política, estão lá analisando o PEC 122, da diversidade sexual e outras bobagens mais. É por isso que nós, quando digo nós, é não só os políticos, todas as pessoas de boa fé tenham essa convicção. Ou nós damos um basta nisso tudo, ou nós fizemos um grande levante pacífico, ou então vamos seguir aquilo que disse Santo Agostinho, quando ele disse que uma lei injusta não é lei nenhuma, e contra ela só existem duas formas de repudiar. Primeiro, pela desobediência civil, ou então pela violência. Muito obrigado, senhor presidente.